presença de Deus é real neste lugar. Se você ainda não sentiu, deixa Ele tocar o coração, a alma. Que você mesmo continuasse com os seus olhos fechados e pudesse sentir o mover do Senhor. Pudesse perceber que o Deus tão grande, tão perfeito, tão poderoso, poderia escolher qualquer lugar do universo para estar, mas Ele escolheu estar no meio daqueles que o buscam, que o honram, que o adoram. Eu não sei o que você veio fazer nesta noite, neste lugar. Não sei o que te trouxe neste lugar, mas eu sei que nós precisamos dele. Deus amado, o Senhor sabe que nós dependemos de Ti. O Senhor sabe que de mim não tem nada. Eu só posso pedir ao Senhor que nos for misericórdia. Usa minha vida nesta noite, meu Pai, para pedir a palavra do Senhor do meu coração. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Gostaria que você trouxe a palavra de Deus. Nós vamos ler 3 textos. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50, verso 15 ao 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Vendo os irmãos de José, seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver no corpo para nós resolver retribuir todo o mal que causamos? Então mandaram recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou e te dissessemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados do servo de Deus, o teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Agora abra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Mateus 6, 12. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora eu quero que você vá um pouquinho mais para frente, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14. Amém? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Amém? Posso sentar, irmãos? Irmãos, sempre
uma maior dificuldade quando tem prazer no nome de Deus. E quando termina, quando o pastor Santos chega para mim e pergunta: qual é o título? Eu digo: esqueci. Quando eu fazia a matéria de homilética, a minha maior dificuldade era tal onde eu curso o título. Mas você sabe, para preparar você tem que ter o título. E eu nunca. Depois eu quebra-cabeça para mim. E nessa mensagem foi engraçado porque o título veio bem fácil. Foi de uma situação que acontece nessa época de Natal, de final do ano. A gente ouve muito essa frase, que se chama limpeza de Natal. Eu não sei de onde que saiu essa tradição, esse costume, mas todo mundo diz isso, não diz? Tenho que fazer a limpeza de Natal. O que é a limpeza de Natal? Não é aquela limpeza assim, corriqueira, né? Você passa o pano assim e fica o cantinho, né? Ou as janelas, ou o forro, ou o telhado, enfim. Aí chega no Natal, você passa na frente das casas, todo mundo lá, né? Com lava-jato, com tinta, né? Limpando, tirando aquelas coisas que faz horta lá dentro do guarda-roupa que não usa mais, mas deixa lá. Aí quando chega lá, é época de Natal, você lembra, vou fazer a limpeza de Natal, né? Então eu tenho que tirar tudo do carro. E quando eu estava preparando a mensagem, me veio justamente essa frase, limpeza de Natal, porque nós limpamos a casa. Mas quem sabe nós aproveitamos também a oportunidade desta época para fazermos uma limpeza de uma outra casa. Essa casa é bem mais importante que lá na nossa casa. Essa casa, nosso coração, nossa mente, nosso ser, essa limpeza é muito mais importante a nós. Porque nós precisamos parar e abrir algumas gavetas. E lá naquele quartinho que está trancado, as 7 chaves, dá uma levantadinha no tapete para ver o que tem ali. É hora, amados, de nós avaliarmos, reavaliarmos. De repente, situações que faz hora que nós estamos só empurrando. Só empurrando. Não, segunda-feira eu resolvo. Mês que vem eu resolvo. Ano que vem eu resolvo. Quando tiver todo mundo reunido eu resolvo. Quando Deus falar comigo eu resolvo. E a gente vai empurrando, vai postergando aquilo, e vai deixando, vai protelando, e vai aumentando. E vai aumentando. Aquela sujeirinha que era só um pó, de repente já não é mais um pó, de repente já é um monte, de repente é uma montanha. Nós vamos deixando. Mas quem sabe, amados, nessa noite, Deus nos dá essa oportunidade de fazermos essa limpeza, de olharmos para aquilo que precisa ser resolvido na nossa vida e que nós vamos deixando. Nós vamos deixando até chegar ao ponto em que a coisa está tão complicada que era fácil de resolver e se torna difícil de resolver. E a gente vai deixando. A época de Natal, nós sabemos que é uma época de confraternização, de reunião de família, troca de presente, de peru assado, recheado, né? Muita comida, não sei por que se associa Natal com se empanturrar, com comer de tudo e mais um pouco, né? O que não come no ano inteiro resolve de comer no Natal. Já acorda de manhã com uma coxa de peru na mão, né? E assim vai o dia inteiro. Mas nós sabemos que o Natal não é isso. Nós sabemos. Mas você já reparou que nós acabamos entrando no mesmo ritmo? Que nós vamos lá. Conforme vai indo a fila, nós vamos indo junto. Nós nem paramos mais
presente, né? Às vezes gasta com aquilo que não tem, compra em dezembro, vai terminar de pagar só em dezembro do outro ano, né? Porque nós acabamos entrando. Mas nós sabemos que o principal motivo do Natal não é esse. O principal sentido do Natal é uma coisa muito, muito maior que nós acabamos deixando, fugimos da essência, que é a reconciliação, é a regeneração, é a adoção, é a salvação, é tudo que Jesus fez e faz por nós. Hoje, se a pessoa não ganha um presente, ela fica absurda. Mas o maior presente, muitas vezes, que nós já temos, nós não valorizamos, nós perdemos a essência do significado de tudo isso para nós. E sabe, amados, a principal de tudo isso é uma palavra que eu quero falar hoje com vocês, que se chama perdão. Perdão. Eu estava lendo hoje à tarde um livro que, por coincidência, falava sobre esse assunto. E o autor do livro estava comentando que quando Jesus foi crucificado, eu sei que vocês já tiveram, a gente teve, né, até pregação sobre isso, que fala de todo o sofrimento de Jesus na cruz. Nós sabemos de todo o sofrimento físico, das condições que ele estava lá naquela cruz. E o autor do livro estava dizendo que uma das coisas que os crucificados não faziam era falar, porque só o respirar já era muito doloroso. Era muito doloroso. Só o respirar. Quanto mais falar uma palavra ou falar uma frase, eles evitavam, porque o esforço que eles tinham que fazer mexia com tudo aquilo que já estava sobre o corpo deles. Os pregos que estavam nas suas mãos, quando ele puxava o corpo, que ele tinha que erguer um pouco o corpo para ele falar, aquilo doía tudo de novo, como se estivesse sendo pregado novamente. Não só as mãos, como os pés e todo o flagelo que nós sabemos que Jesus passou e as condições físicas que ele estava ali. Mas a primeira frase que ele falou lá naquela cruz foi a seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não disse: Pai, se vinga. Pai, isso é injusto. Pai, cobra de cada um deles que aqui está zombando, que me deixou chegar nessa situação. Pai, faz isso. Não. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Para ele falar essa frase, ele teve que fazer um esforço sobre-humano para mostrar aquilo que ele estava fazendo ali na cruz, amados. O processo de perdão. Se não fosse por aquele gesto, nós não estaríamos aqui. Nós sabemos disso, você sabe disso. Nós estamos cansados de ouvir falar nisso, você sabe disso. Não custa a gente relembrar um pouquinho, para a gente não deixar passar e cair na rotina. Ah, Jesus morreu por mim na cruz, glória a Deus, que bom. Mas nós falamos sem emoção, nós falamos sem sentir, nós falamos sem pensar, nós falamos sem pesar o que isso trouxe para nós, a diferença que aconteceu no universo, a diferença que aconteceu com o ser humano, antes perdido, condenado, depois salvo, absolvido, trazido para a presença de Deus. Fomos reconciliados. Foi o primeiro passo que Jesus deu. Em primeiro lugar foi: perdoa. Foi perdoa. Foi a palavra perdão. Mas o perdão, nós tem duas faces: o ser perdoado e o perdoar. Você sabe que se não fosse a atitude de José, naquele texto que nós lemos, o povo de Israel não existiria. Jesus não existiria. Você diz por quê? Porque você conhece a história de José. Você sabe que ele foi vendido pelos próprios irmãos. Você sabe que alguns irmãos não queriam só vender, queriam matar. Mas ele foi vendido, aconteceu tudo aquilo que aconteceu. E nós sabemos de toda a história. E os irmãos dele foram para lá. E houve a reconciliação. E por causa disso o povo de Israel
desistiram. Mas esse texto que nós lemos lá em Gênesis 50 fala de uma coisa que aconteceu em particular. Depois que Jacó morreu, os irmãos começaram a conversar entre eles e disseram: espera lá, e se por um acaso o que impedia a vingança de José era que o nosso pai ainda estava vivo? E se por um acaso era isso que impedia dele se vingar de nós? Será que agora com a morte do nosso pai ele não vai se vingar? E eles falaram com José. Você sabe a resposta de José? José disse para eles: olha, não se preocupem. O mal que vocês tentaram fazer contra mim, vocês sabem que se tornou em bênção. Se não fosse esse gesto de perdoar, ele teria se vingado, teria matado os irmãos. E a história de Israel nem teria começado, acabava ali, naquele momento. E nem Jesus existiria. Nem Jesus existiria. Mas o que eu fico pensando, amados, é que desde o momento que eles foram para lá, que José os reconheceu, que eles reconheceram que José estava lá, pediram perdão, se acertaram, trouxeram as famílias para o Egito, para que não passassem fome. Durante 20 anos, eles conviveram com José e aquela dúvida sempre esteve no coração deles. Porque não foi assim, de repente, o pai morreu, será que ele vai se vingar? Não! Se eles conversaram sobre isso, é porque aquela dúvida estava no coração deles. Você já pensou? Eles ficaram durante 20 anos atormentados. Não é porque José nos perdoou, é porque eles não se perdoaram. É porque eles não aceitaram, eles não podiam aceitar aquilo que eles passaram, aquilo que eles fizeram. O tormento que eles tiveram durante 20 anos. Você já pensou, amado, alguém ficar se atormentando durante 20 anos, com medo de uma vingança, porque não consegue aceitar o perdão, porque acha que é difícil perdoar, porque acha que é mais difícil ainda se perdoar? Eu conheço uma irmã que ela se converteu praticamente junto comigo. Então foram 37 anos. E ela veio de uma história muito complicada. Ela conheceu família muito pobre. Ela tinha 14 anos, conheceu uma pessoa um homem mais velho. Ele acabou vivendo com ela a vida inteira até ele morrer. E ela me dizia que durante todo esse tempo, mesmo durante o tempo de conversão, ela chegava muitas vezes diante do espelho e batia nela mesma e xingava ela mesma. Mas como é que eu fui agir com uma mulher desse tipo? Como é que eu nunca tomei
está pegando o escrito de dívida e está trazendo para a tua vida mais uma vez. E está ali todos os dias lendo e relendo tudo aquilo ali na tua vida. E o diabo consegue fazer com que você não cresça, consegue fazer com que você se torne uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não consegue ir, andar, não consegue seguir, porque está preso. Eu contei para os jovens um dia que nós tivemos o retiro, de uma mulher que um dia foi visitar a célula, lá na casa da Nina. E nós sentamos, começamos a conversar, e ela disse que ela estava passando por um problema difícil, porque o marido dela havia largado dela e estava com outra mulher, e ela comentava, e ela contava, e ela falava, e ela dizia de novo. Aí eu disse para ela: não, mas eu sei que Deus pode fazer uma obra na tua vida, não sei o que, Deus pode, curar o teu coração, curar essa lembrança, curar essa situação. Aí eu disse para ela: mas faz pouco tempo. Ela olhou para mim e disse: não, fazem 7 anos. Há 7 anos, depois eu fui saber, há 7 anos, ela saía todos os dias de casa em casa para contar a mesma situação, a mesma história. O homem já tinha refeito a vida dele e ela continuava ali amarrada na mesma história, porque não conseguia aceitar aquela situação. Quando nós nos perdoamos, amados, nós dizemos: Senhor, zerei, eu sei que o sangue de Jesus cobriu, lavou, retirou todos os meus pecados, eu fui reconciliado, eu fui adotada, eu fui salva. E cada vez que eu digo para o Senhor: Senhor, eu não consigo me perdoar, nós estamos invalidando o que o Senhor fez. E todos os dias, amado, não pense que isso é uma coisa natural, isso é uma coisa do inimigo que vem ali e fala, e fala, e fala, você dá ouvidos. Você já pensou, irmãos, que às vezes nós damos mais ouvidos àquilo que o diabo fala do que aquilo que Deus fala? Deus tem promessa de libertação, mas nós continuamos amarrados. Deus tem promessa de perdão, nós continuamos não perdoando e não nos perdoando. Nós muitas vezes não ouvimos o que o Senhor diz, porque achamos que talvez tenhamos que fazer alguma coisa. Eu tenho que subir o morro lá de joelhos, eu tenho que carregar uma pedra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho, como alguns fazem, chicotear, eu tenho que fazer isso. Não, amados. É simplesmente dizer: eu aceito. Eu aceito. Porque não é possível que uma pessoa que não se perdoa consiga dormir. Porque aquilo vai ser uma pedra amarrada na vida dela a vida inteira. Tem um texto de Paulo que alguns historiadores dizem que o real significado dessa frase é quando Paulo diz assim: quem poderá livrar o meu corpo dessa morte? Tem alguns historiadores que dizem que um dos castigos que eles impunham aos cristãos era amarrar o cadáver ao corpo de uma outra pessoa. E que dizem que provavelmente Paulo passou por isso. Você já pensou, amado, a pessoa amarrada no cadáver, ela tem que conviver, andar com aquele cadáver amarrado nela? Quem não se perdoa faz a mesma coisa. O cadáver está amarrado à pessoa. E você acha que a pessoa que está nessa situação está bem? Não. Está quase morrendo igual ao cadáver. Está quase se tornando um cadáver. Mas não, o Senhor diz: eu desamarro, eu tiro. A única coisa que você precisa fazer é aceitar. É dizer: eu fui perdoado. Quando Jesus disse a frase lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha todo o direito de ter raiva daquelas pessoas? Tinha. Foi injusto com ele. Mas se ele liberou perdão, por que nós não fazemos isso conosco? A outra face, amados, do perdão é quando nós não queremos perdoar. É pior que o outro. Quando nós lemos em Mateus 6,12, que fala da oração do Pai Nosso, o que a palavra diz? Perdoa as nossas dívidas. Você sabe que a palavra, o significado real da palavra perdão a palavra pecado é dívida. Perdoa as minhas
dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. É uma via de mão dupla. O Senhor me perdoa, eu perdoo. Eu não perdoo, o Senhor não me perdoa. E nós muitas vezes nós vamos deixando. Vamos dizer, não, mas nem é uma coisa tão séria. Nem é uma coisa tão séria. Eu nem tenho raiva daquela pessoa, eu só não posso falar nela. Eu só não posso que ninguém cite o nome dela. O que é isso então? Não tenho raiva. Não, imagine. Só se ela entrar eu saio. O que é isso? O que é isso? Irmãos, no livro de Mateus, capítulo 18, fala de uma história. Jesus é claro quando ele conta essa história. Ele disse que havia um homem que devia para o outro. Ele foi lá, o credor disse: ó, vamos prender tua família, teus filhos, por causa da tua dívida. Ele pediu, disse: por favor, não faça isso comigo. O que o credor fez? Perdoou. Quando ele saiu dali, o devedor encontrou alguém que devia para ele. O que ele fez? Trancou aquele homem na cadeia. E tem uma frase de Jesus que a pessoa fala para esse devedor, diz assim: você não deveria ter misericórdia assim como eu tive de você? Mas quando nós não queremos perdoar, nós estamos dizendo: eu não tenho misericórdia de você. Aí Deus olha lá do céu e diz assim: eu também não vou ter com você. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Nós sabemos que agora é época de confraternização, de reunião de família. Mas nós sabemos que tem famílias que são divididas. Tem famílias que não conseguem fazer uma ceia de Natal com todo mundo junto. Porque o filho não fala com o outro, a mãe está lá brigada com o outro, o pai está brigado com o outro. Não consegue reunir a família. Porque alguém fez alguma coisa e não houve um gesto de ninguém para essa reconciliação, para que houvesse esse perdão. Eu vi um DVD, para mim é um dos melhores estudos sobre perdão, o pastor Josué Gonçalves. Não sei se alguém conhece, o pastor Josué Gonçalves trabalha muito com família também. Ele conta nesse DVD que tinha um pastor que ia num seminário pregar justamente sobre perdão. E quando ele estava aí no seminário, que ele chegou lá, que ele estava no quarto dele se preparando, Deus disse para ele: você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre perdão, Senhor. Então tá. Então você ligue para aquele homem e diga para ele: eu te perdoo quando você me traiu, quando você traiu com a minha esposa. Ligue para o amante da tua esposa e diga: eu te perdoo. Aí ele: e agora? É fácil falar, mas se não colocar em prática, o que falar é vazio. O que falar é vazio, irmãos. Não adianta você arrumar desculpa e arrumar desculpa. Não, eu não perdoo. Veja bem, olha a situação, veja o que o fulano me fez, veja o quanto me prejudicou, veja o quanto isso. Amados, Deus não está perguntando o porquê você não quer perdoar. Perdão não é uma escolha, é um mandamento. Assim como amar é um mandamento, perdão também é. Nós não temos que ficar pensando: quem sabe um dia quando Deus me
diferente. Uns conseguem se livrar daquele sentimento mais rápido. Tem pessoas que demoram mais tempo. Mas não importa se é pouco ou muito tempo. A única coisa que você tem que fazer é perdoar. Não existe mais nem porém, contudo, nem entretanto, nem todavia. Não existe para Deus esses verbos. É simplesmente perdoar e pronto. Esse pastor Josué Gonçalves, ele conta uma coisa, mas que eu achei tão pesado quando ele falou, mas é mais pura verdade. Quando nós não perdoamos, nós estamos alimentando os demônios. Por quê? Porque quando nós não perdoamos, o que vem junto? A mágoa, o rancor, a amargura, a raiva. E quem se alimenta disso? É Deus? Não. Aí quando ele falou isso, eu fiquei imaginando os demônios ao redor das pessoas se alimentando daquilo e rindo e fazendo chacota e gozando da cara da pessoa e dizendo: para que você lê a Bíblia? Para que você vai na igreja? Para que você é dizimista? Para que você canta? Para que você faz as coisas? Olha, você está nos alimentando, não alimentando a Deus. Irmãos, parece uma coisa pesada, mas é uma pura verdade. A pessoa que não perdoa não é uma pessoa que tem amor no coração, não é? Então eu digo: mas você não entende, você não está me entendendo. Eu não vou te entender porque eu não me interesso em entender. Você tem que acertar com o Senhor. Mas foi uma coisa de adultério, não tem como esquecer isso. Tem. O Senhor traz a graça, o perdão, a reconciliação para que a gente possa viver em paz. Mas foi um filho que me feriu demais, não sei o que, não importa, irmãos. Vocês viram a situação da semana passada, né? Aquela coisa horrível, de duas crianças que morreram dentro dos carros porque um pai esqueceu, a outra mãe esqueceu. Sabe, irmãos, quando eu vi aquela notícia assim, eu fiquei imaginando o coração daquele pai, daquela mãe, daquela família. E a única coisa que a gente pode dizer: Deus, que eles tenham um encontro contigo, porque só o Senhor para curar aquela dor. É só o Senhor que nos ajuda a perdoar. É só o Senhor que coloca no nosso coração quando nós dizemos: eu escolho perdoar, eu faço a minha parte. Irmãos, Deus tinha todos os motivos para não nos perdoar. Deus podia lá no começo de todas as coisas ter rasgado tudo, começado tudo em outro planeta, em outra situação, com outro tipo de pessoa, e podia ter feito, mas Ele escolheu perdoar. E veja o que Ele escolheu. Ele escolheu dar um pedaço dele. Quem é pai, quem é mãe, é que sabe que quando o filho sofre, você sofre mais. É verdade ou não é? Dói mais em você a dor do teu filho do que às vezes nele. Porque você gostaria de trocar de lugar, você gostaria de tomar o lugar dele, para que ele não sofresse, para que ele não tivesse que passar por aquela situação. Imagine Deus, amado, que tinha um filho perfeito. Perfeito. Jesus nunca falou mal de ninguém para Deus. Jesus nunca desobedeceu a Deus. Jesus nunca disse uma mentira para Deus. Jesus nunca magoou Deus. Falou que é perfeito, perfeito, perfeitíssimo. E Deus disse: vai lá e morre, porque tu escolheu virar as costas para mim. Vai e faz isso. Irmãos, quando nós não conseguimos fazer isso, nós invalidamos tudo que Jesus fez. Nós invalidamos. Nós olhamos para Deus e dizemos: não, olha, eu sinto muito, mas o Senhor não é um Deus tão grande assim, porque esse sentimento de mágoa, de dor, de raiva, de amargura, não, o Senhor não consegue tirar da minha vida. Irmãos, quando nós dizemos que não perdoamos, é isso que nós estamos dizendo para Ele, que Ele não tem poder na nossa vida, quando nós sabemos que Ele tem. Por isso, irmãos, talvez nessa noite você precisa abrir aquela gaveta que está trancada há anos, daquela situação que não foi resolvida, daquela situação que você fechou, trancou e diz: fica aí porque eu não quero
algumas coisas que estão lá embaixo que não foram resolvidas, mas que precisam ser resolvidas. Nós não precisamos esperar a ceia para a gente pedir perdão para Deus das nossas atitudes, não. É todos os dias, irmão. Todos os dias a graça do Senhor está à nossa inteira disposição. A nossa inteira disposição. O que Deus quer dizer para você nesta noite? Nós comemoramos o Natal, mas vamos comemorar pelo verdadeiro motivo. Daquele que desceu, que veio, que nasceu, que cresceu, que pregou, que reconciliou, que perdoou, que teve tanta dor para dizer aquela frase: Pai, perdoa-lhes. E sabe, amados, eu acho que esse perdoa-lhes não estava só naquele tempo. Aquele perdoa-lhes se aplica a nós. Porque quando nós chegamos com o coração quebrantado diante do Senhor, quando há arrependimento, Deus nos perdoa. E se Ele nos perdoa, se perdoe e perdoe as pessoas que te fizeram mal. Perdoe as pessoas que te fizeram mal. Perdoe as pessoas que tentaram te prejudicar. Perdoe as pessoas que te magoaram. Perdoe as pessoas que te traíram. Perdoe as pessoas que te corromperam. Perdoe as pessoas que você confiou. Perdoe aquela pessoa que você disse que ela não, jamais vai errar. Erro feio. Perdoe. Talvez esteja uma pessoa que você esteja lembrando agora, nesse exato momento, que você disse: não, eu já perdoei. Mas você sabe que não perdoou. Não, você sabe que não perdoou, porque você não consegue nem orar por essa pessoa. Você não consegue nem orar por essa pessoa. Se você não consegue orar pedindo a bênção de Deus sobre essa pessoa, então você não perdoou. Você fez de conta. Você usou as frases chaves dos cristãos. Não, eu perdoo, eu tenho facilidade de perdoar. Nossa. Esses dias eu vi uma mulher na televisão, na frente do assassino do filho dela, dizendo para ele: eu te perdoo. Quantos de nós faríamos isso, amados? Quantos de nós? Deus diz assim: de jeito nenhum que eu faço, de jeito nenhum que eu faria. Ela está certa, nós estamos errados. Ela está certa em perdoar. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra a pessoa que foi usada pelo mal para nos fazer mal. Quando nós perdoamos, acontece aquilo que José disse: o mal que vocês tentaram fazer se tornou em bênção. Quando nós perdoamos, porque quando nós não perdoamos, o mal que tentaram fazer vai nos atingir, sim, vai nos fazer mal, sim. Agora, quando nós perdoamos, aquilo de mal que tentam fazer contra nós, irmãos, se torna em bênção. Se torna em bênção. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Eu gostaria que você pensasse: você ainda precisa perdoar alguém? Você ainda precisa se perdoar por uma coisa que você fez assim, mas eu não podia ter feito isso. Você precisa perdoar aquela pessoa que te fez mal. O Senhor te chama nesta noite para dizer: eu escolho perdoar. Quando nós escolhemos perdoar, eu faço o que nós damos. Aí o Senhor vem e diz: agora eu te ajudo. Mas o primeiro passo, amados, tem que ser nosso. Eu gostaria que você, com a cabeça curvada, com seus olhos fechados, eu gostaria que você abrisse aquela gaveta que estava fechada há tempo. Estava fechada. Aquela situação que você jogou lá no fundo do teu coração e disse: eu não quero lembrar. Eu gostaria que você pensasse nisso. Abra a gaveta agora. Tem um nome escrito lá dentro? Tem uma situação
Eu gostaria que você tivesse coragem de tirar isso e dissesse para Deus: Deus, eu não perdoei meu pai, não. Eu não perdoei meu pastor. Eu não perdoei aquilo que fizeram comigo. Eu não perdoei aquela injustiça que fizeram comigo lá no meu trabalho. Eu não perdoei aquela fofoca que fizeram lá na minha família. Eu não perdoei a atitude do meu filho. Eu não perdoei a atitude do meu pai, da minha mãe. Senhor, eu estou empurrando com a barriga, mas eu não perdoei nem a minha esposa, e nem o meu esposo, ou meu ex-marido, ou minha ex-esposa. Eu não perdoei, Senhor. Eu continuo sentindo revolta contra essa vida. Se você tem coragem, amado, fale isso para Deus. Abre essa gaveta agora, por mais difícil que seja, e faça a escolha certa. Faça a escolha certa. Amado Espírito Santo de Deus, eu gostaria que o Senhor conduzisse cada coração agora. O Senhor sabe, Pai, aquilo que está escondido lá dentro da nossa alma, e como muitas vezes nós vamos deixando, e aquilo vai acumulando. Aquilo é como um câncer que vai roendo o nosso corpo, que vai roendo a nossa alma, que vai corroendo as nossas emoções, que vai nos impedindo de sentir cada vez mais a Tua presença, que nos torna uma pessoa amargurada, rancorosa, irada, vingativa. Pai amado, que o Teu Espírito Santo vá conduzindo a cada situação agora, e que aquela gaveta que está fechada possa ser aberta, e aquela situação e aquela pessoa possa ser colocada agora na nossa frente, na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos, ó Deus, escolher perdoar. O Senhor lá na cruz do Calvário nos reconciliou com Deus. Nós não queremos que nada nos afaste do Senhor. Nós queremos perdoar, ó Pai, aquela pessoa que tanto nos magoou, aquela pessoa, Pai amado, que marcou a nossa história, que marcou a nossa vida, mas de uma maneira tão ruim, de uma maneira tão negativa, que até hoje, ó Deus, até hoje, quem sabe, tem alguém aqui carregando aquela lembrança dolorosa, aquela situação dolorosa. Pai, nós queremos perdoar, ó Deus, aquele que nos traiu, aquele que destruiu com a família, mas nós queremos perdoar o ex-esposo, a ex-esposa, Pai amado. Nós queremos liberar para que eles vão e estejam também em paz, para que o Senhor também alcance a vida deles e eles também possam ter um encontro contigo, assim como nós tivemos e assim como nós estamos perdoando. Pai, aquela situação dentro da família, quem sabe com a mãe, com o pai, com os irmãos, quem sabe agora no Natal a família não consegue nem se reunir, ó Deus amado, por causa daquela situação que houve, por causa daquela fofoca, daquela maledicência, daquela palavra colocada de uma maneira errada.
nós sabemos que assim como o Senhor nos perdoou, nós queremos nos perdoar, Pai. Chega de carregar um fardo que não é nosso. O Senhor levou sobre si lá na cruz do Calvário esse nosso fardo. Nós não queremos carregar isso conosco. Se erramos, fizemos uma coisa, Pai, tão errada, fizemos uma coisa que magoou, quem sabe, tanto outras pessoas, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos perdoa. Nós queremos nos perdoar, nós queremos tirar esse fardo e lançar lá na cruz do Calvário, porque lá foi colocado, escrito na dívida que havia contra nós, foi rasgado, foi tirado. Se o Senhor não nos condena, nós não queremos nos condenar, Pai. Eu sei, ó Deus, que estamos entrando na semana do Natal. Tantas pessoas se preocupam com tantas coisas por fora, Pai, mas nós queremos nos preocupar com o nosso interior. Nós queremos nos preocupar com a nossa alma, com o nosso espírito, com os sentimentos, ó Deus amado, que pesam tanto na nossa vida. Deus amado, se nesta noite tivermos que sair daqui e pedir perdão para alguém, que o orgulho não nos impeça de fazer isso. Se no dia de Natal alguém da nossa família não pode estar por culpa nossa, que nós possamos deixar o orgulho de lado e ir lá, Pai amado, e pedir perdão para que haja reconciliação. Não deixa que o orgulho impeça isso, Pai. Não deixa que o orgulho impeça que nós possamos, que nós tomemos essa atitude, Deus. Oh, Pai, mesmo que nós não tenhamos errado, se o Senhor cobra de nós irmos lá e fazermos esse processo, então que sejamos dispostos a ouvir a Tua voz e obedecer a Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.